Bom dia. Bom dia. Tudo. Nossa, que cabelão! Que lindo! Oi, meninas. Oi, meninos. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre raiz quadrada de fração. Então, peguem o caderno de vocês na página 19, apostila. Vocês já tiveram aula hoje ou hoje é a primeira? Já tivemos. A galerinha entrou, todo mundo? 18? É porque agora só tem 14. Vai entrando. É que assim, a sala é maior, né? Tem mais, mas tem uns que nunca entra. Entrou no mínimo 18. Quando entrar mais, é uma surpresa. Entendi. Geralmente essa sala sempre está lotada. O sexto C também. Bom, vamos começar, né? O pessoal, conforme for entrando, depois eu faço chamada no meio da aula. Vamos lá. Todo mundo está visualizando a tela aqui? Sim. Então, vamos lá. Vamos relembrar uma coisa. Quem é que sabe me dizer como é que a gente encontra a raiz quadrada de um número? Quem saberia me dizer? Vamos relembrar. A gente tem que achar um número que ele vezes ele mesmo dá o número da raiz quadrada. Tipo, a raiz quadrada é 16. O 4 vezes o 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Isso, muito bem, isso mesmo. Então, aqui, né, a gente começa sempre, quem não sabe assim de cabeça, a gente começa lá no 1. 1 vezes 1 dá 1, então a raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2 é 4, então a raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 3 é 9, então a raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 4 é 16, então a raiz quadrada de 16 é 4. E assim sucessivamente a gente vai indo até encontrar o número que nós estamos procurando. Nesse caso aqui, eu tenho a raiz de 100. Por que é 10? Porque 10 vezes 10 é 100. A raiz de 121 é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 dá 121. Agora aqui, para calcular a raiz quadrada de frações, nós devemos extrair a fração, a raiz do denominador e do denominador. Olha aqui, temos que separar, tá, galerinha? Então, eu vou pegar uma canetinha aqui, ó. Então, separou. Eu tenho aqui a raiz da fração 4 nonos. Eu separo raiz de 4, raiz de 9. E aí, eu encontro a raiz. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Aqui embaixo a mesma situação, ó. Tenho raiz de 16 sobre 25.
Então, eu separo a raiz de 16, a raiz de 25 e encontro, ó, raiz de 16, 4 vezes 4, então a raiz de 16 é 4, e a raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, certo? Embaixo eu tenho a raiz 100 sobre 36 avos. Separo a raiz de 100, separo a raiz de 36, e aí aqui encontro as duas raízes. Raiz de 100 é 10, raiz de 36 é 6. Como aqui 10 e 6 são números pares, isso significa que eles são múltiplos de 2. Então, dá para eu simplificar aqui por 2, ó. 10 dividido por 2 dá 5 e 6 dividido por 2 dá 3. Portanto, fração final, 5/3. Lembre-se que a raiz quadrada de 0 é 0 e a raiz quadrada de 1 é 1, tá? Então, aqui nós temos exercícios para serem feitos, ó. Tô falando assim, demonstre os seus conhecimentos. Calcule as raízes quadradas abaixo, simplificando quando possível. Então, aqui eu tenho a raiz de 9. Então, vou pedir para vocês fazerem exatamente igual aqui no exemplo anterior, ó. Eu quero que vocês separem antes de encontrar o valor. Então, vocês vão ter que fazer raiz de 9 dividido pela raiz de 64. E aí, sim, vocês encontrem as raízes. Ó, 9. 3 vezes 3 é 9. Portanto, a raiz de 9 é 3. 64. A raiz é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Portanto, a minha fração final, 3/8 aí. Então, agora, alguém está com dúvida em como faz isso aqui? Não? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o 1 inteirinho aí. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem o exercício 1. Vamos lá, enquanto isso eu vou fazer chamada. Pode ir fazendo a 2? Quem já fez a 1 pode fazer a 2, a 3, nós vamos fazer até o exercício 4. Chamadinha. Vamos lá, Alisson está aí? Está. Ana Clara Rodrigues. Tá. Ana Paula também está. Carolina. Presente. Davi. Davi não? Gabriel Gomes está. Giovana. Giovana. Sim. Giovana, a Rafaela tá com você, né? Giovana? Tá. Tá. Gustavo? Sim. Gustavo está. Heloísa? Elo está, não? Henrique está. Isabelle está. Isis está. João Pedro Bispo? Não? João Pedro Pavan está. Leonardo? Aqui, pro. Leonardo está. Maria Emília? Não? Maria Fernanda? Maria Luísa? Nicolas? Nicolas está? Tá. Eu tô.
Pedro? Presente. Rafaela também está. Vinícius está. Yasmin está. Pronto. Dúvida alguém aí com relação a esse exercício? Ô, Pro, Ah, você já fez a chamada? fiz. Eu Maria, por causa da internet. tá. Maria Fernanda, né? É. Tá. Alguém tá com dúvida? Não tá conseguindo fazer? Já terminou, Henrique? João Pedro, eu vi que você estava. É o outro que faltou, o bispo. Tô vendo aqui que você colocou no chat. Então, vamos lá. Resolver. Então, aqui eu tenho a raiz de 25 sobre 36. Primeiro, vou ter que separar, ó, a raiz de 25 sobre a raiz de 36. Raiz de 25, 5 vezes 5 dá 25. E a raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Na letra C, separo aí a raiz de 81 sobre a raiz de 100. E aí, vai ficar a raiz de 81, 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 10, que dá 100. Raiz de 100, então, é 10. Aqui embaixo, raiz de 21, de 121, é a raiz de 11. Então, ficou raiz de 121 dividida pela raiz de 49. Raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, vai ficar 11 sobre 7. Aqui, raiz de 144, vou fazer embaixo.
Então, vai ficar raiz de 144 dividido pela raiz de 16. Raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E aqui, raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. 12 dividido por 4 é igual a 3. Aqui, raiz de 169. Peraí. Nossa, escrever com mouse é horrível. Raiz de 169 sobre raiz de 400. Nossa, tá cada vez mais difícil de escrever com o mouse. Então, aqui, a raiz de 169 é 13 vezes 13, né? Que dá 169. E a raiz de 400 é 20, porque 20 vezes 20 dá 400. Nossa, tá horrível. Deixa eu mudar a folha do caderno aqui. Se melhora. Acho que agora melhorou. Aqui embaixo, raiz de 225. Raiz de 225 vai ser 15, porque 15 vezes 15 é 225. E a raiz de 36 vai ser 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Portanto, aqui eu tenho 15 dividido por 6. Lembrando que o 15 e o 6 são múltiplos de 3, então dá para eu simplificar aqui, ó, essa fração por 3. Lembre-se do que está escrito no enunciado, quando possível, simplificar. 15 dividido por 3 dá 5, e 6 dividido por 3 vai dar 2. Aqui embaixo, raiz de 16 dividido por raiz de 4. Raiz de 16, 4. Raiz de 2, de 4, 2. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui, raiz de 81. Raiz de 81 dividido pela raiz de 36. Raiz de 81, tem que pensar no número que ele multiplicado por ele dá 81, então é 9, porque 9 vezes 9 é 81. E a raiz de 36, 6 vezes 6, 36. Lembrando que 9 e 6 são múltiplos de 3. Então, dá para eu simplificar essa fração aqui por 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3, e 6 dividido por 3 dá 2. Galerinha, vocês acertaram aí quem tinha feito? Alguém está com dúvida ainda com relação a como resolver esse exercício? Vamos lá? Respondam. Vocês estão tudo com câmera fechada, eu não consigo ver quem está fazendo, quem não está fazendo. E aí? Tô com dúvida não, Pro. Não? Certeza absoluta? Então vamos lá, vamos ver quem sabe fazer a 2, quem sabe me responder a questão 2. Qual é o número que é elevado ao quadrado vai dar o valor de 289 sobre 196? Quem que achou esse valor aí? 19 sobre 14? 19? Não é 19, Gabriel. Pensa aí. Peraí. Ah, 9 não. vezes 9 é 81. É 17, Pro. Essa é 17. Isso, 17. E 14. Isso, 17 e 14. Pro, foi o João Pavan que mandou aqui no chat o 17 por 14. Isso mesmo, 17 por 14. Muito bem. Isso mesmo, ó. Por quê, ó? Por que que é o 17 sobre 14? Como é o quadrado, significa que eu vou multiplicar ele por ele 2 vezes. Então, eu faço 17 vezes 17 dá 289. E 14 vezes 14 dá 196, ó. Aí sim. Pro, a conta, eu fiz a conta, 17 vezes 17, deu o número, só que eu coloquei 19. Não sei porquê, mas eu coloquei. É.
Então, vamos lá, galerinha. E aqui, qual que é o número que tá faltando aqui na sequência? Quem sabe me dizer? Alguém sabe? 1 sobre Meio. 10. Meio. Por que que é meio? Alguém sabe me dizer por que que é meio aqui? Tem que fazer a raiz quadrada sempre do número de baixo. Do denominador. Isso mesmo. A raiz sempre é a raiz quadrada do número anterior. Ó. Raiz de 256 é 16, raiz de 16 é 4 e a raiz de 4 é 2. Muito bem. Ou o segredo é elevar isso ao quadrado, né? Que é o inverso, é a raiz. Bom, vamos lá para a questão 4. As letras x e y representam o número que estão no quadrado. Observe o quadro, o valor de cada uma delas e responda. Então, aqui, o que vocês vão ter que encontrar? A raiz do x. Então, vai ter que colocar esse número dentro da raiz e o y dentro da raiz e encontrar, igual nós fizemos aqui no exercício 1. Vamos lá, um minutinho para vocês fazerem. Alguém já fez esse? Eu. Quanto é que deu? O x deu 2 décimos e o y deu 5 dozeavos. O x dá para você simplificar. Dá pra simplificar por 1/5. Isso. Alguém mais fez? Sim, para o meu também deu esse resultado. Ótimo. Na letra B, qual que é maior, o x ou o y? O y. Não, pera. Por quê? Ah, não, calma. Não fiz o... Ó, então, na questão A, primeiro, jogo dentro da raiz, e aí depois eu separo, ó. Tem que separar aqui, ó, a raiz de 4 e a raiz de 100. Separando aí, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 100 é 10. Que dá para eu simplificar isso aqui por 2, ó. Por 2 e por 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Pronto, encontrei 1/5 aqui. Aí, aqui, no y, separo a raiz de 25 e separo a raiz de 144. Pessoal, para eu comparar frações, eu tenho que comparar numeradores iguais ou denominadores iguais, lembra? Então, aqui eu tenho a raiz de 25, que é 5, e a raiz de 144, que é 12. Então, eu encontrei que o x vale 1/5 e o y vale 5 sobre 12. Então, comparando esses dois aqui, ó, então eu vou pegar, ó, 5, perdão, vou pegar primeiro 1. 1/5, que é o valor do x. E o segundo, 5 sobre 12. Olha, observem que eu tenho denominadores diferentes, numeradores diferentes. Eu posso colocar numeradores iguais ou denominadores iguais. Como aqui é um número que vai ficar muito grande se eu for fazer com denominadores iguais, então eu vou multiplicar o numerador, para que eles fiquem com o numerador igual, ó. Então, aqui eu vou multiplicar por 5 e aqui multiplico por 5. Então, como é que vai ficar? 1 vezes 5, 5. E 5 vezes 5, 25. Então, agora, comparando esse 5 sobre 25 e esse 5 sobre 12, eu tenho numeradores iguais, ó. Então, agora eu posso comparar qual fração é maior. Aqui eu comi 5 partes de 25. Aqui eu comi 5 partes de 12. Então, esse daqui tinha pedaços maiores. Portanto, esta fração aqui é maior. Portanto, o y é maior do que o x, certo? Ou seja, a raiz do y é maior do que a raiz do x, certo? Então, para a gente comparar a fração, lembra que a gente viu lá no segundo bimestre? Ou deixa numeradores iguais, ou deixa denominadores iguais. Nesse caso, eu resolvi que eu ia deixar o meu numerador. Então, quando eu observo o numerador, eu vejo em quantas partes foram divididas e pego a fração que foi dividida em menores partes. Então, 12 é menor do que 25, portanto, essa fração é maior, porque foi dividido os pedaços
em pedaços maiores, certo? Na questão C, ele está mandando calcular o valor da expressão 1 menos a raiz do y. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 1 menos 5 sobre 12, que é o valor do y. Faço o MMC, ó. Entre 1 invisível e 12 dá 12. 12 dividido por 1 invisível dá 12. 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 5, 5. Lembrando que o sinal aqui é negativo. Então, ficou 12 menos 5 dá 7. Conservo o numerador 12, ficou 7 sobre 12. Aqui embaixo a mesma coisa. Vou pegar a raiz do x e a raiz do y, que foram os valores que eu encontrei aqui, ó. 1/5 e 5 sobre 12. Somo as duas raízes, denominadores diferentes, faço o MMC. Entre 12 e 5, ó, vai ser 2 dividido por 12 dividido por 2 dá 6. 5 não dá, baixei. Dá por 2 novamente, que vai dar 3. Agora não dá mais por 2, porque os dois são ímpares. O próximo número primo é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá. O próximo número primo é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Vamos lá. Copiando 60. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 5, 25. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 1, 12. Como é a soma de fração, 25 mais 12 dá 37 sobre 60 que eu conservo aqui. Certo? Bom, tarefinha 32 para a próxima aula. E agora eu pergunto, quem que fez a tarefa 31, que nós vamos fazer a correção dela? Alguém está com dúvida com relação a esse exercício aqui? Quer perguntar alguma coisa? Ô, Pro, Oi. só para mim ver de novo, que eu acho que eu não vi direito. A C dá 4, você pode voltar? A C, essa aqui? Você não entendeu como faz? Não. Ó, então aqui você vai fazer o MMC entre 1 e 12, ó. Entre 1 e 12, sempre você vai pegar... Se eu tiver um número 1 e 4, o MMC vai ser 4. Se eu tiver 1 e 6, o MMC vai ser 6. Se eu tiver 1 e 10, o MMC vai ser o mínimo múltiplo comum aí vai ser 10. Se eu tiver 1 e 12, o mínimo múltiplo comum vai ser 12. E aí eu faço o quê? Faço o MMC. Copio as duas frações com o sinal de menos no meio, coloco 12 no denominador e aí eu começo a fazer a continha. Divido pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vai ficar 12 dividido por esse 1 invisível dá 12. 12 vezes 1, 12. Coloco aqui o 12. Depois, 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 5, 5. Vem aqui e coloco 5. Então, ficou 12 menos, né, que era da fração, 5. 12 menos 5 dá 7. Conservo o numerador 12. Então, fica 7 sobre 12. Sempre eu vou dividir pelo de baixo, o resultado que deu multiplicar pelo de cima, no MMC. O mesmo aqui, ó, do 60. Copio aqui o 60 no denominador, como estou somando, copio mais. Aí eu faço 60 dividido aqui por 12, que dá 5, e 5 vezes 5 dá 25. Vem aqui e coloco 25. Aí 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. Vem aqui e coloco 12. Como é uma soma de fração, 25 mais 12 dá 37 sobre 60. Certo? Sim. Então, vamos lá para corrigir rapidinho lá. Tarefa 31. Ô, Pro, e a 30 também, não é? Vamos ver se der. A 30 acho que a gente já corrigiu, não corrigiu? Nossa, eu não me engano, acho que você só pediu a 30. Oi? Eu não lembro, mas eu acho que só você pediu a 30, não foi? A 31 eu pedi na aula passada, né? Que era multiplicação e divisão. Vamos lá, então. Multiplicação de fração. Quando eu tenho um número inteiro, 2 dividido por 1. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 7, 7.
Aqui, 2 vezes 10, 20. 5 vezes 3, 15. Dá para simplificar isso aqui, ó, por 5 e por 5. 20 dividido por 5 dá 4, 15 dividido por 5 dá 3. Aqui embaixo, que existe um invisível. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 2, 2. Aqui embaixo, 3 vezes 5 dá 15. E 3 vezes 8 dá 24. Dá para simplificar, ó, essa fração aqui por 3, ó. 15 dividido por 3 dá 5 e 24 dividido por 3 dá 8, ó. 5 oitavos. Embaixo, divisão de fração. Conserva a minha primeira fração, lembra? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. É 7 sobre 2, vai ficar 2 sobre 7. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 7, 7. Então, ficou 4 sobre 7. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. Conservo a primeira, 7 quintos. Multiplica pelo inverso da segunda. É 1 sobre 5, vai ficar 5 sobre 1. Ó, método do cancelamento. Corta esse 5 com esse 5. Então, ficou 7 vezes 1, 7. E 1 vezes 1, 1. 7 dividido por 1 é igual a 7. Aqui embaixo do 5 existe um invisível. Conservo 9 quartos, que é a primeira fração. Multiplica pelo inverso. 5 sobre 1 vai ficar 1 sobre 5. Então, ficou 9 vezes 1, 9. E 4 vezes 5, 20. Todo mundo acertou esse aqui? Galerinha, acertaram? Vamos lá, para 2. Transforme os números mistos em frações impróprias. Lembra como é que faz isso aqui? A gente viu o bimestre passado, ó. Multiplica esses dois. 3 vezes 5, 15. E soma com o de cima. Ó, 3 vezes 5, 15. Mais 4, 19. 19, conserva o meu numerador 3. Então, ficou 19 vezes 3. Então, ficou 19 vezes dividido por 3 vezes o 3, ó. Lembrando que embaixo do 3 tem o 1, né? Então, ficou 19 vezes 3. Eu posso cortar aqui, ó, esse 3 com esse 3, fica mais fácil, ó. 19 vezes 1 dá 19. E 1 vezes 1 dá 1. Portanto, 19 dividido por 19 dá 19. Aqui, 2 vezes 5, 10. 10 mais 6 dá 16. 16 sobre 5, que multiplica 5 aqui. Corta esse 5 com esse 5, ficou 16 vezes 1 dá 16. E 1 vezes 1 dá 1. Portanto, 16 vezes 1 dá 16. Aqui, 3 vezes 8, 24. 24 mais 1, 25. Então, vai ficar 25 sobre 8. 25 sobre 8 dividido por 4. Dá para simplificar por 4 aqui, que dá 1. E por 4 aqui embaixo vai dar 2. Portanto, 25 vezes 1 dá 25. E 2 vezes 1 dá 2. Ficou 25 sobre 2. Na questão... Tudo bem esse aqui? Todo mundo entendeu? Tinha feito ou não? Dúvida? Dúvida com esse exercício aqui, galera? Todo mundo tinha feito? Acertaram? Não tem dúvida, não? Então, vamos para a questão 3. Júlia comprou 2 cadernos iguais e pagou 3 quartos. O preço do caderno corresponde a que fração? Então, aqui eu vou pegar o 3 quartos e vou dividir entre 2 cadernos. Lembrando que quando eu tenho um número... Ó, isso aqui é uma divisão. Lembrando que quando eu tenho um número inteiro, existe um invisível aqui, certo? Divisão entre frações, conservo a primeira, que é 3 quartos, e multiplico pelo inverso da segunda. Se é 2 sobre 1, vai ser 1 sobre 2. Então, ficou 3 vezes 1 dá 3, e 4 vezes 2 dá 8. Portanto, 3 oitavos. Descubra o padrão da sequência abaixo. Quem que descobriu o segredo dessa sequência e conseguiu fazer? Fala para mim.
Fala aí, Isis. Os resultados? É. 5 16avos, 3 oitavos, 7 16avos e 4 oitavos. Sim, e qual que é o segredo da sequência? Você sabe me dizer? Pro, faz tanto tempo que fiz essa tarefa que eu nem lembro como eu fiz, mas eu lembro que tá certinho. Tá certinho, mas alguém lembra como é que faz o segredo dessa sequência? Quem que fez? Vai ganhar um ponto quem me falar. Vai pensando aí, vamos para a questão 5, ó. Dona Ana tem 7 inteiros e meio de tecido para fazer tapete. Ela gasta 12 metros de tecido em cada tapete. Quantos tapetes conseguirá fazer com a quantidade de tecido que possui? Então, primeira coisa, eu tenho que transformar esse número misto em uma fração normal. Então, ó, 7 vezes 2, 14, 14 mais 1, 15. Então, vai ficar 15 sobre 2. Então, eu vou pegar esses 15 sobre 2 e vou dividir por meio tapete. Meio metro aqui para cada tapete. Oi? Oi? Do nada, eu tava falando, apareceu pra mim que a conexão tava instável. Aí do nada todo mundo desapareceu, saiu o Zoom. Aí ele voltou agora, você tava no meio da explicação. Tá, então vamos lá. Então eu vou transformar esse aqui, ó, 7 inteiros e meio de tecido em uma fração normal aqui. Aqui ela tá em mista, aqui eu transformo numa fração normal. Transformei, agora eu vou fazer a divisão, ó. Lembrando que na divisão eu vou conservar a minha primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Então ficou, ó, 15 vezes 2 dá 30. E 2 vezes 1 dá 2. Portanto, ó, 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, ela vai conseguir fazer 15 tapetes, certo? Na questão 6, ele está falando, observe 3 inteiros e 1 quarto da régua e responda. Em 3 inteiros e 1 quarto, quantos 1 quarto cabem? Quantos tem dentro? Então, primeira coisa, transformo 3 quartos em uma fração normal, ó. 3 vezes 4, 12, 12 mais 1, 13. Então, ficou 13 sobre 4. Pego esses 13 sobre 4 e vou dividir por 1 quarto. Lembrando que eu tenho que conservar minha primeira fração, que é 3 quartos, e multiplicar pelo inverso da segunda. Se é 1 sobre 4, vai ficar 4 sobre 1. Então, vou fazer, ó, 13 vezes 4 dá 52. E 4 vezes 1 dá 4. 52 dividido por 4 vai dar 13. Portanto, cabem 1 quarto dentro de 3 inteiros e 1 quarto, 13 vezes. Aqui, ele quer saber quantos, eu tenho 5 inteiros e quer saber quantos 1 quarto cabem dentro. Pego 5 inteiros e divido por 1 quarto. Lembrando que embaixo do 5 tem um invisível. De novo, conservo essa minha primeira fração, que é 5 sobre 1 invisível, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 5, que é 4 sobre 1. Então, vai ficar 5 vezes 4 dá 20, e 1 vezes 1 dá 1. 20 dividido por 1 é igual a 20. Portanto, cabem 20 vezes 1 quarto dentro de 5 centímetros, certo? Dúvida com relação a esses exercícios? Alguém descobriu o segredo aqui da sequência? Não? Vamos lá, pensem. Eu vou deixar vocês pensarem nessa questão. Quero que vocês pensem. Vocês vão pensar e na próxima aula, quem descobriu o segredo vai me dizer. Bom,
Bom, galerinha, alguém tem dúvida com relação a esse conteúdo? Tem dúvida ou não? Não? Pegar as duas últimas, pra ver se tá certo. As duas últimas, tá com dúvida? Não, eu não consegui ver. Ah, tá. Essas daqui? Ô, Pro, Oi. naquela lá do Descubra o Padrão da Sequência, eu só vi um negócio que não tem nada a ver. Que, tipo, de 1 pra chegar a 1, precisa de 0. Que não, tipo, já tá no mesmo número. De 3 pra chegar a 2, precisa de 1. De 2 pra chegar a 3, na verdade, precisa de 1. De 3 pra chegar a 5, precisa de 2. De 4 pra chegar a 7, precisa de 3. Aí dá 0, 1, 2, 3. É um negócio nada a ver que eu vi aí. Pode ser um raciocínio. Tem mais outros raciocínios também. Eu quero que todo mundo pensem aqui. Copiou, Ana? Posso fechar? Galerinha, então é isso. Pensem aí sobre a sequência. Na próxima aula eu quero ver quem descobriu e me falar. Bom, ó, beijo. Até a nossa próxima aula, até segunda, né? Não esqueçam de fazer a semana 2 lá no Moodle, tá? Semana 2 até domingo. E quem não fez a semana passada já faz para não deixar nada acumulado, tá bom? Tchau, gente. Um beijo, fica com Deus.